A todos, a paz do Senhor Jesus. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 6, lição que será para o dia 12 de maio de 2024. Esse título está muito importante: As Nossas Armas Espirituais. O texto de 2 Coríntios 10, 4 é o nosso texto áureo que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática diz que diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, coloque aí os comentários, ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. A leitura bíblica está em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 4 e do versículo 16 ao 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pães, ou em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha, essa lição desta semana traz-nos um assunto muito importante que realmente é a nossa defesa, as nossas armas espirituais. Nós estamos em guerra, estamos em campo de batalha e precisamos de armas espirituais para lutar, para guerrear. Observamos que na lição passada estudamos a respeito de 3 opositores ou 3 inimigos que lutam contra nós: o diabo, a carne e o mundo. E agora nesta lição nós vamos falar sobre as nossas armas, e principalmente as 3: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Quais são as armas do crente? O crente precisa estar munido, municiado, armado com a armadura de Deus, com as armas espirituais. Quando Paulo ensinou a igreja em Éfeso, disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As armas, de modo geral, nós podemos classificar como instrumentos de ataque e também de defesa. A Bíblia Sagrada, ela é a espada, ela é a nossa regra de fé e prática, e também é uma arma poderosíssima. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Ela é a lança, ela é o arco, ela é o escudo. Ela nos municia contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos temer a Deus e obedecer a sua palavra, e na palavra de Deus nós estamos bem municiados. As estratégias do inimigo são conhecidas e não podemos desprezar a força que ele tem e que se apresenta. Nós
tivemos aqui um probleminha com a nossa iluminação, mas vamos prosseguir. Então, nós observamos que o nosso adversário, ele tem seu modo de agir, seu modo de nos enfrentar, suas estratégias. E aqui diz que não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do nosso adversário, do nosso inimigo. No Novo Testamento, esse adversário chamado o diabo é capaz de fazer coisas para ludibriar as pessoas e tentar enganar. Nós percebemos ali no Novo Testamento como ele age. Então, ele age para enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não é? Ele é perito na arte de enganação. Busca, através da mentira e do engodo, ludibriar as pessoas e tentar derrubar aquelas pessoas que estão lutando contra ele. No caso, nós somos esses adversários que o diabo ele tenta todos os dias lançar por terra, mas a palavra de Deus diz que se nós ficarmos firmes na obediência, como disse Paulo aos Efésios, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, nós sempre seremos vencedores. As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, que é o chefe da força do mal. A segunda parte da nossa lição fala das 3 armas espirituais do cristão. A primeira arma é a palavra de Deus. Jesus, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra, a palavra de Deus, para o crescimento espiritual. 1 a Pedro 2 e 2. A oração é outra aliada que nós temos nessa luta ferrenha contra o adversário de nossas almas. A oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. O salmista, no capítulo 55, o verso 17, falou sobre isso e chamou a atenção para isso. Efésios 6 e 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Também o jejum, aliado à palavra de Deus e à oração, é uma terceira arma espiritual que nos municia durante a nossa jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o jejum é uma prática presente, é o ato usado para... é um recurso usado para nós diante de Deus e também diante do adversário. Deus nos deixou esse recurso, essa arma espiritual. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiros e em muitas ocasiões nós tivemos a prática do jejum como resultado da vitória. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do cristão, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Por fim, Jesus Cristo, o nosso maior modelo, ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Ele viveu sempre em oração e também jejuou muito, nos dando o exemplo. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra, lá em Lucas capítulo 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Então,
Jesus deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa batalha contra o maligno, vencendo através da oração. Lucas, o médico, o apóstolo, o evangelista, mostra que Jesus se retirava sempre para lugares desertos para orar. Jesus orava pelos apóstolos, pela igreja, orava por seus algozes e sempre estava em oração, nos dando o exemplo maior. Vivendo em jejum, além de meditar na palavra e perseverar na oração, Jesus também jejuava. Lucas capítulo 4, versículo 2. Ele também espera que o imitemos jejuando. Mas, infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Infelizmente, tem os falsos ensinadores que desestimulam os cristãos a jejuarem. O jejum é uma prática cristã, uma prática bíblica e é recomendação apostólica. Jesus jejuou, Moisés jejuou, profetas jejuaram, a igreja primitiva jejuou. Nós precisamos continuar essa prática, a prática do jejum. Finalizando a nossa lição, o nosso inimigo é muito astuto, ardiloso e perverso. Não podemos ignorar suas estratégias, mas temos certeza que já somos mais que vencedores por Jesus Cristo, que nos amou. A palavra de Deus, a oração e jejum promovem crescimento, fortalecimento em nossas vidas e nos possibilitam vencer todos os dias. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Assim nós finalizamos nossa pré-aula de hoje, agradecendo a sua atenção e convidando você para visitar nossas playlists aí no canal. Vá lá, tem aulas anteriores, tem aulas para classes de jovens e também de adultos. A todos, nosso muito obrigado. Nós pedimos desculpas pela nossa torre aqui que faltou energia, mas na próxima pré-aula nós estaremos acionando mais luz aqui para para ficar melhor aqui o nosso vídeo, tá bom? Deus em Cristo continue nos abençoando. Até uma próxima pré-aula. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, Senhor da glória, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Ó Deus, que esta escola bíblica dominical seja uma bênção e que a tua palavra seja ensinada e seja recepcionada. Que o Senhor possa ensinar, que nós possamos aprender, que o Espírito Santo, que é o nosso professor, possa nos encher do poder que vem do céu. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos por isso. Amém.